no livro de Êxodo, capítulo 8, do qual o Senhor ele colocou no meu coração, meditando junto com as irmãs, com a igreja, perdão, toda a igreja. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 8, lá no versículo 25. Glórias a Deus. E diz assim, versículo 25 do capítulo 28 do livro de Êxodo. Capítulo 8 do livro de Êxodo, versículo 25. Louvado seja Deus. E diz assim: Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Moisés disse, vou estar lendo novamente, igreja. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor, nosso Deus, e a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante aos seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe. Orai também por mim. Moisés disse: Eis que saio de ti, e orarei ao Senhor. Que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. Glórias a Deus. Somente até aqui, irmãos. A igreja pode se assentar em nome de Jesus, amém? Igreja, eu estava aqui meditando nesses versículos, nesta passagem, e me chamou bastante atenção esta passagem aqui. Aqui nós estamos diante das 10 pragas do Egito. E nesse exato momento, aonde Moisés chega para Faraó para pedir para que ele vá, juntamente com aquele povo, adorar ao Senhor, servir ao Senhor. Neste momento, nós estamos diante da 4ª praga. E a 4ª praga é a praga das moscas. E nós estamos, irmãs, diante de uma campanha bastante forte. E esta campanha, o Senhor, ele me fez, e lá em Gênesis, no comecinho, quando Deus, ele criou o homem, né? Que nós sabemos, quando Deus criou o homem, Adão, ele já havia feito tudo
que estava ali no seu coração. Ele já tinha feito a terra e todo o firmamento da terra. O Senhor já havia feito o mar, as estrelas, o sol e toda a terra, e tudo que nela há e que nela existe hoje. Mas o Senhor, Ele não se conformou somente em ver a terra vazia, somente em ver tudo aquilo em vão. Deus, Ele achou que precisava de algo mais. Deus, Ele achou, Ele viu que precisava colocar vida ainda em tudo isso. Então Deus decidiu criar o homem, né, que é Adão, o primeiro homem que Deus criou. E quando Deus ele criou o homem, Ele viu que o homem ele andava bastante triste e solitário. Então Deus, com o seu grande amor e com a sua misericórdia para com o homem, para comigo e você, que estamos aqui, o Senhor, Ele decidiu dar a Adão uma companheira, uma mulher, uma ajudadora. E o que me chama a atenção, igreja, que nós sabemos que quando Deus ele criou os céus e a terra, Ele simplesmente ele usou do poder da sua palavra. Porque Deus, Ele usava a sua palavra, porque a palavra do Senhor, ela tem poder para todas as coisas, para criar aquilo que não existe. Então o Senhor usou a sua palavra, haja sol, haja luz, haja terra, haja mar. O Senhor criou todas as coisas pelo poder da tua palavra. Mas o que mais me chamou a atenção é que quando Deus ele foi fazer o homem, que Ele decidiu fazer o homem, Deus ele usou uma forma mais carinhosa. Ele usou uma maneira diferente. Ele falou, não, eu não vou fazer o homem simplesmente com a minha palavra, com uma palavra, mas eu vou fazer o homem com as minhas próprias mãos. Igreja, o Senhor, Ele tem um grande amor por mim e por você, desde a fundação do mundo. O Senhor, Ele não abre mão de mim e de você, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Então o Senhor, com seu grande amor, Ele fez o homem do pó da terra, mas Ele fez com as suas mãos. Ele formou o homem com as suas mãos. E ainda deu ali uma ajudadora, uma companheira, que nós conhecemos toda esta palavra. Mas o que eu quero dizer com isso é que ali o Senhor formou uma família, né? E Adão teve a sua esposa, teve ali os seus filhos, e o Senhor deu tudo para eles, né? O Senhor deu tudo para eles, do bom e do melhor, e falou, olha, cresçam, prosperem, é tudo de vocês. E as coisas mais lindas e mais maravilhosas o Senhor deu para aquela família. Infelizmente nós conhecemos a história, né? A corrupção, o pecado, infelizmente, a desobediência, primeiramente a Deus, ao Senhor, então fez com que tudo fosse destruído, para que tudo começasse novo novamente. E nós estamos aqui porque nós somos o novo de Deus. Depois que tudo foi exterminado, foi acabado, o Senhor, Ele ainda deixou Noé, que é outra passagem linda, maravilhosa para as nossas vidas, aonde o Senhor escolheu Noé, né? Aonde Deus viu Noé ali, um homem reto, um homem justo, e por bem o Senhor escolheu a Noé. Deus não escolheu os filhos de Noé, Deus escolheu Noé, porque Deus viu em Noé uma pessoa justa, uma pessoa reta, e que Ele podia contar, né? E hoje nós estamos aqui por causa disso. Então, esta passagem do qual eu acabei de ler,
com a igreja esses versículos, nós vemos aqui Faraó fazendo proposta para Moisés. Louvado seja Deus. E eu vi aqui 4 propostas que Faraó, fez para Moisés. E a primeira proposta que nós vemos aqui, que nós acabamos de ler, é aqui no versículo 25, aonde Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Faraó, ele deixou Moisés ir, só que ele impôs algo para Moisés. Ele falou: pode ir, porque Moisés já havia pedido para ir com aquele povo, conforme o que Deus havia falado para ele. E aí, Moisés chega até Faraó e pede para ir com aquele povo, adorar ao Senhor, sacrificar ao Senhor. Mas Faraó, ele falou assim: pode ir servir ao Senhor, mas aqui mesmo no Egito. Irmãs, então eu vejo aqui Faraó significando o próprio adversário das nossas vidas e da nossa alma. E eu vejo aqui Faraó, ele fazendo propostas para Moisés. Mas aqui nós vemos que a resposta de Moisés foi não. Não, nós não vamos servir aqui, nós não vamos adorar aqui. Moisés, ele não aceitou a proposta de Faraó. Ele disse que ia adorar ao Senhor, mas não ia adorar ali no Egito. Igreja, muitas das vezes, nós estamos caminhando, estamos na presença do Senhor, estamos indo para a igreja, estamos buscando ao Senhor, mas muitas das vezes, nós ainda não nos libertamos do Egito. E eu creio que esta campanha, do qual Deus colocou no coração do nosso pastor, dos obreiros desta igreja, não foi em vão. Deus, Ele quer fazer algo grande e maravilhoso, como Ele fez aqui, na vida de Moisés e com aquele povo. Deus, Ele quer nos tirar da terra do Egito, da escravidão, aonde nós fazemos todas as vontades de Faraó, aonde muitas das vezes nós entramos em acordo com Faraó, com Satanás, na verdade, nas nossas vidas. Mas aqui, Moisés, ele não aceitou. Não tem acordo. Louvado seja Deus. E esta foi a primeira proposta que eu vi aqui, Faraó colocando: quer servir ao seu Deus? Pode servir. Quer sacrificar a Deus? Pode sacrificar, desde que vocês não saiam daqui, desde que vocês sacrifiquem e adorem a Deus aqui. Mas Moisés falou: não, eu não aceito essa proposta de você. E muitas vezes, igreja, nós precisamos falar não para o nosso adversário, porque muitas vezes ele quer impor coisas para nós, do qual nós achamos que é normal. Nós podemos estar no Egito e podemos também estar na casa do Senhor, nos caminhos do Senhor, adorando a Deus. Mas não é isso que Deus quer de mim e de você. Louvado seja Deus. E aqui um pouco mais à frente, no versículo 28, nós vemos aqui a segunda proposta. A segunda proposta de Faraó. Porque Moisés respondeu: não convém que façamos assim. Nós não vamos fazer assim.
porque nós vamos desagradar o nosso Deus. Nós não podemos servir a dois senhores, porque nós havemos de aborrecer um, entristecer um e agradar mais o outro. Nós não vamos aceitar isso. Deixa-nos ir caminho a 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que não vades longe, orai também por mim. E aqui eu vejo, igreja, a segunda proposta de Faraó para Moisés. Olha, tudo bem então vocês vão servir a Deus, vão adorar a Deus, vão sacrificar a Deus, só que, olha, não vai muito longe não, adora por aqui mesmo, já que vocês querem adorar a Deus, já que vocês querem servir a Deus, olha, adora aqui mesmo. Sabe, o intuito de Faraó é que eles não saíssem do Egito, que eles não deixassem de ser escravos, que eles não deixassem de sofrer tudo aquilo que estava acontecendo. Este era o intuito de Faraó. Olha, pode adorar a Deus, tudo bem, adora a Deus, sirva a Deus, olha, mas não sai daqui não vai muito longe não. E é a mesma coisa com o nosso adversário. Ele faz com a nossa vida, olha, vai para a igreja. Mas para que campanha? 22 dias de campanha, de oração? Para que tudo isso? Nossa, campanha de oração, campanha a família no altar de Deus. Não precisa tudo isso não, fica em casa. Adora aqui mesmo, olha, adora aqui em casa mesmo. Está muito frio aí fora. Não vai não, porque ele sabe que eu e você de joelhos, ele sabe que não tem para Satanás, o inferno ele não vai conseguir nos derrotar. Então ele faz propostas para nós. Nós temos visto aí o frio, nós temos visto aí pessoas que estão aí de quarentena por causa dessa peste, que também é uma peste, né? Não é somente a peste aqui das moscas, a maldição das moscas, mas é uma peste, esse coronavírus, de segurar as pessoas em casa, de ter que ficar confinado, de ter que ficar preso. E aí, as portas das igrejas chegaram até a fechar. Olha, para que ir? Fica em casa mesmo. E Faraó falou para Moisés: tudo bem, adora, sacrifica, sirva ao seu Deus. Olha, mas não vai muito longe não, fica aqui embaixo dos meus olhos, que aqui eu estou vendo tudo que está acontecendo. E assim é nas nossas vidas, igreja. Mas Moisés falou não. Moisés foi firme naquilo que ele acreditava. Moisés, ele foi fiel no Deus do qual ele servia, do qual ele acreditava, porque ele sabia que ele poderia abrir mão de tudo isso que tinha no Egito, porque ele confiava no Deus que ele servia, e ele não aceitou a proposta de Faraó. E o que eu quero trazer para nós nesta noite, que nós não venhamos fazer negócio com o diabo, com Satanás, que nós venhamos nos desprender de tudo isso, que nós venhamos confiar mais em Deus, porque aqui é uma campanha, minha família no altar de Deus. Louvado seja Deus. E Moisés, ele não aceitou de forma alguma. E Moisés respondeu: eis que saio de ti, e orarei ao Senhor, e estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Louvado seja Deus. Então Moisés, ele não aceitou a proposta de Faraó. Ele falou: não, nós iremos sim. Nós iremos longe.
Nós vamos longe na oração, nós vamos longe no louvor, nós vamos derrubar fronteiras, adorando o nosso Deus. Nós vamos sim para a casa do Senhor, com frio, sem frio, nós vamos adorar. Porque nós sabemos que Ele é o nosso socorro. Nós sabemos que quando nós precisamos, é do alto que vem o nosso socorro. Então não teve acordo de Moisés com o faraó de forma alguma. E essa eu vejo que foi a segunda proposta que faraó fez para Moisés. Igreja, me perdoe, eu faço assim um esboçozinho, mas eu não consigo ir no esboço. Então é aquilo que o Senhor vai me dando. Amém? Louvado seja Deus. E aqui é a segunda proposta que Faraó fez. E Moisés disse, no 29, eis que saio de ti e orarei ao Senhor. Porque Faraó, eu vi aqui, igreja, que Faraó, ele ainda foi assim um pouco debochado, né? Então vai. Sirva ao seu Deus, só que não vai muito longe não, e ore por mim. Como quem ele queria dizer, olha, ora ao seu Deus, e você vai ver que o seu Deus não vai fazer nada por você. Não tem poder para nada, ore por mim. E Moisés falou, eu vou, e vou orar. E Moisés orou, e nós vemos aqui o desfecho, né, dessa passagem. No 30 diz... Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. Moisés, ele saiu da presença de Faraó e foi, porque ele disse, eu irei, e orou ao Senhor. Louvado seja Deus. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só mosca, por causa da oração de Moisés. Então, igreja, não é em vão você aqui, orando ao Senhor. 22 dias ainda é muito pouco para estar na presença do Senhor, orando, porque muitas vezes no nosso lar, nós não conseguimos, às vezes, dobrar o joelho. Às vezes por falta de tempo, às vezes por algum impedimento, ou porque nós estamos trabalhando, estamos muito ocupados, mas aqui nós temos esse horário de oração, aonde o Senhor, Ele já assinou a minha e a tua vitória aqui neste lugar. Então, 22 dias é muito pouco para nós adorar o nosso Deus, porque nós estamos adorando o nosso Deus quando nós dobramos os nossos joelhos e falar com Deus. Isto é uma adoração. O Senhor se alegra, o coração de Deus se alegra quando vê nós nos arrumamos para vir para a casa do Senhor. Louvado seja Deus. E Ele já fica esperando. Ele já sabe o que nós viemos fazer aqui. Nós viemos tão somente adorar. Nós não viemos olhar para o irmão A, para o irmão B. Nós não viemos olhar nada, nós viemos adorar o Senhor. Porque as portas desta igreja estão abertas para nós adorar o Senhor. E nós temos que estar no altar do Senhor. Eu e a minha casa temos que estar aqui adorando ao Senhor. Com o nosso louvor, com a nossa oração. E com tudo que nós temos de melhor para o nosso Deus. Louvado seja Deus. E é isso que nós vemos aqui. E aqui um pouquinho mais à frente, no capítulo 10... nós vamos ver 10. Perdão, irmãs. Vamos voltar no versículo 24, aqui ainda do capítulo 8. Aonde nós vamos ver aqui a terceira proposta de Faraó. Capítulo 10, versículo 7. Nós vamos ler o 7, o 8 e o 9, em nome de Jesus, amém? E os servos de Faraó disseram-lhe, até quando este nos dá de ser por laço? Deixai ir os homens, para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído?
Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor, vosso Deus. Mas quais são os que hão de ir? O versículo 8, Faraó, ele chama Moisés novamente e fala assim: eu vou deixar vocês ir. Vocês querem ir, vocês vão. Mas vem cá, me fala, quem vai com vocês? Quem vai com vocês adorar a Deus? Quem vai com vocês servir ao Senhor, sacrificar ao Senhor? Quem são as pessoas que vão? Porque Faraó queria que ele fosse sozinho, sem o povo. E muitas vezes o nosso adversário quer que nós venhamos sozinhos também para a igreja. Não quer que nós convide pessoas, não quer que nós traga os nossos filhos, os nossos pais, os nossos vizinhos, os nossos irmãos. E aí Moisés fala que aqui no versículo 9 diz: e Moisés disse: havemos de ir com os nossos filhos e com as nossas filhas e com as nossas ovelhas e com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então Moisés, ele falou: olha, Faraó, nós vamos com os nossos filhos, nós vamos com as nossas filhas, nós vamos com as nossas ovelhas, nós vamos com os nossos boi. E aqui é onde nós vemos que Faraó, ele queria impedir a família daquele povo, a família de Moisés, ir adorar o Senhor, estar no altar do Senhor, sacrificando ao Senhor, adorando ao Senhor. Igreja, muitas vezes nós vemos, eu vejo, eu sei que a igreja vê, muitas pessoas vão à igreja quase que todos os dias, mas muitas vezes elas não se preocupam em trazer os seus filhos para a igreja. Não, deixa ele tá quietinho, deixa ele aí mesmo. Eu vou sozinha para a igreja, ou eu vou sozinho para a igreja. E nesta noite o Senhor, ele fala para que nós não venhamos fazer acordo nenhum com o diabo. Eu vou, mas a minha família vai também. Eu vou, mas os meus filhos vai também. Não deixe os vossos filhos na sua casa, às vezes assistindo uma televisão, às vezes brincando até na rua. Às vezes você chega da igreja, os seus filhos ainda estão na rua brincando. Não, vamos tomar banho, que agora é hora de nós adorar o nosso Deus. Vamos nos trocar, que agora é hora de nós adorar o nosso Deus. Não deixa a igreja, os vossos filhos em casa, não. Traga para a igreja, que aqui tem lugar para todos. Aprender, ouvir do Senhor. Aqui tem lugar para as crianças. O Senhor está preparando escolinha, professores, porque Deus é aquele que provê todas as coisas. Não deixa, não caia nessa, não. Vou deixar meu filhinho aí, porque ele está assistindo, ele não quer ir. Porque às vezes nós somos cristãos, nós adoramos a Deus, mas nós não nos importamos que os nossos filhos venham, que a nossa família venha. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer eu e a minha casa no altar do Senhor. Deus, ele quer você e a sua família no altar do Senhor. Porque se você não trouxer a sua família para os caminhos do Senhor, o Egito aí fora está de portas escancaradas para recebê-los. O Egito está de portas abertas para abraçar os seus filhos, para levar os seus filhos para o mundo das drogas, para levar os seus filhos para a prostituição. Mas no altar do Senhor tem acolhimento, no altar do Senhor tem vida, no altar do Senhor tem água fresca, no altar do Senhor tem tudo o que o Senhor planejou para mim e para a tua casa. Louvado seja Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Eu não vou abrir mão, eu não vou fazer negócio com o Faraó, eu não vou fazer negócio, não aceite, igreja, não aceite proposta do diabo para a sua vida. Traga os seus, convide a mãe, convide o pai, traga, dá um jeito de trazer. Porque a palavra do Senhor fala: criai os vossos filhos, criai as crianças no caminho que eles devem seguir. Porque quando eles forem grandes, como estão aqui os meus, forem homens, eles não vão se desviar dele. Eles vão ter prazer de adorar, de servir ao Senhor. Os meus filhos eu levei de pequenininho. Esse aqui ficava chorando, não sabia se ia, se ficava. Está ele aqui. Eu vou. Então vamos. Não, eu não vou, eu vou ficar. Então fica, porque eu sabia que sozinho ele não ia ficar. Eu vou. Fica, porque eu estou indo. E ele saía e eu levava. Levei todos 3, porque eu tenho 3. Tenho um em Santo André também, já casado. Mas eu levei. E eu vi a alegria deles em estar na casa do Senhor. Eu via a satisfação que eles tinham em estar na escolinha das crianças, em estar aprendendo o caminho, em estar aprendendo a verdade, em estar aprendendo quem é Deus, por que nós estamos aqui. E hoje eu tenho o prazer de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, adoramos ao Senhor. Para nós não tem frio, não tem chuva, porque eu não vou contar aqui toda a nossa trajetória, mas tem sido difícil, mas nada nos separou do amor de Deus, como já foi dito nesta noite, nada nos tirou da presença de Deus, nós não negociamos nada com Satanás, tudo que temos e que somos veio do Senhor. Ou vem do Senhor, ou nós não queremos. Ou vem do Senhor, ou nós não queremos. Nós não temos acordo, não fazemos acordo. Eles aprenderam assim, nós ensinamos assim. E é o que Deus quer falar para mim e para você nesta noite. Termina esta campanha com a tua família no altar do Senhor. Porque não é somente vir para a igreja, é trazer também os teus. Criancinhas pequenas que nem sabem o que quer. As mães já deixam em casa, deixa assistindo, deixa com o pai. Não, não se conforme com isto não. Traga, porque amanhã ou depois eles vão adorar o nosso Deus. Eles vão estar todos no altar do Senhor, servindo ao Senhor. Louvado seja Deus. Então aqui é a terceira proposta que eu vi Faraó fazendo para Moisés. E Moisés falou: não. Vai eu e a minha casa, vai eu e a minha família, vai os filhos desse povo, vai as filhas, vai até as minhas ovelhas, vai até os meus bois, todos vão adorar ao Senhor. Todos, porque tudo veio do Senhor. Foi Ele quem criou para a sua glória. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 24... Deixa eu ver aqui, irmãos. No capítulo 10, o versículo 10 também, diz assim: então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco. Irmãos, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista às propostas de Satanás e ele vai fugir de vós. Vai fugir da vida dos teus filhos. Vai fugir da tua casa. Nós temos que resistir às propostas do diabo, muitas vezes nas nossas vidas. E nós vemos aqui que não teve acordo com o Faraó. Não existiu acordo. O versículo 10 diz: então ele lhe disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e aos vossos filhos. Olhai que há mal diante de vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E se lançaram da face de Faraó. Louvado seja Deus. Lá no versículo 24, aqui do capítulo 10,
nós vamos ver a quarta proposta que Faraó fez. Então, tudo bem. Faraó, ele fez todas essas propostas, mas Moisés não aceitou nenhuma delas. Moisés colocou aquilo no coração e obedeceu àquele que estava ordenando. Louvado seja Deus. E aqui no 24 diz: então Faraó chamou a Moisés e disse: ide ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Tudo bem, vai os filhos, vai as crianças. Moisés, ele não acatou isso. E aqui, no 25, Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor. E aqui, irmãos, do 25 até o 29, nós vemos a quarta proposta de Faraó para Moisés. Tudo bem, já que eu não consegui mesmo convencer você, já que você não quer ficar, adorar aqui mesmo no Egito, servindo a dois senhores aí de qualquer forma, de qualquer jeito, então tudo bem, vai. Pega os teus filhos, pega as crianças, pega a família, pega tudo e vai. Só que deixa as ovelhas, deixa os bois. Porque antigamente, nesta época aqui, ninguém poderia se apresentar ao Senhor de mãos vazias. Tinha que levar o seu sacrifício, a sua oferta de amor ao Senhor. Então o Faraó já lançou isso na mente de Moisés: vai, mas não leva os bois não, não leva as ovelhas não, vai sozinho, leva só a família. Porém Moisés disse: não, nenhuma unha vai ficar, nada meu vai ficar, tudo que o Senhor me deu vai adorar ao Senhor, vai glorificar ao Senhor. Igreja, não deixa o adversário colocar na sua mente: ai, oferta para quê? Dízimo para quê? Quilo para quê? O Senhor, Ele pede de nós a adoração nas ofertas, nos dízimos, no quilo, do qual nós ajudamos famílias. O pastor não precisa da tua oferta, a pastora não precisa, eles trabalham, o Senhor cuida, o Senhor provê as necessidades. Mas a obra do Senhor, ela necessita. Então ele queria impedir que Moisés levasse a oferta, que Moisés levasse o seu melhor, que Moisés se apresentasse com os seus bens. Igreja, vamos nos apresentar ao Senhor com o melhor que nós temos, com a nossa adoração, com o nosso louvor, com a nossa oferta. Não tenha dó não, porque Deus, Ele se responsabiliza. Vai brotar água da rocha, como fez aqui com Moisés. À noite, se tiver escura, vai ter coluna de fogo para clarear o seu caminho. De dia vai ter a nuvem. Não se preocupa, porque não vai faltar na sua casa, não vai faltar na sua vida, porque Deus é o provedor de todas as coisas. Coisas que você não espera, Deus te dá. Coisas que você não pede, Deus te dá. Porque somos fiéis. Então, igreja, família no altar é isso. Ensinar a nossa família a adorar a Deus com os nossos bens, com o que temos de melhor. Família no altar é isso, é trazer, é chamar. E quando muitas vezes nós não conseguimos resolver, porque não é por força nem por violência, nós vamos fazer como Moisés fez. Nós vamos dobrar o nosso joelho, porque nós sabemos de onde vai vir o nosso socorro. Nós vamos dobrar o nosso joelho, nós vamos orar,
para que Deus mova o coração dos nossos filhos, para que Deus mova o coração dos nossos pais, e eles sintam o desejo e o prazer de vir para a casa do Senhor, de vir para a presença do Senhor, de vir para adorar ao Senhor. E é isso que Deus ele quer falar para mim e para você. Não aceite não, igreja. Não aceite proposta do diabo, não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família vai estar no altar de Deus. Nenhuma unha vai ficar, nada vai ficar para trás. Porque é isso que o Senhor ele quer fazer no decorrer desta campanha. O Senhor tem falado, o Senhor tem nos edificado grandemente. Você e a sua casa servirá ao Senhor. Eu e os meus filhos, eu e os meus bens, e toda a minha descendência, até os filhos dos meus filhos servirão ao Senhor na casa do Senhor, nos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Então, igreja, fiquem com esta palavra. Tinha muito mais coisa, mas eu sei que as horas também já se foram. Tinha muito mais revelação aqui nessa passagem, que o Senhor, ele vai falando no decorrer, com certeza, dessa campanha. E eu glorifico ao Senhor, porque eu e a minha família estamos no altar do Senhor. E você vai ter a sua família também no altar do Senhor, servindo e adorando ao Senhor. Não importa o que ela é. Ai, mas ela é rebelde, não importa. Deus vai mover o coração, Deus vai libertar, Deus vai salvar, e você e a tua casa vai estar na presença do Senhor, no altar do Senhor. Não importa o que ele é, mas ele só gosta de bagunçar, de sair, não importa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Não faça acordo com o diabo, não faça, porque eles virão, e todos estarão no altar do Senhor, você e a tua casa, em nome de Jesus, amém?